a formação da família. Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da carne e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Queremos trazer aqui por tema deste estudo bíblico a formação da família, pois estamos vivendo uma era de corrupção moral e espiritual das famílias, pois surgiu a ideologia de gênero, onde é o assunto que nós queremos trazer aqui um esclarecimento bíblico para mostrar que a família, Deus é o fundador da família, e a família é algo que tem que estar no projeto de Deus, na formação a qual Deus criara, de acordo com Deus projetou a família. E nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24, dizendo que Deus não achou bom que o homem estivesse só, pois para cada animal havia o macho e a fêmea, e para Adão não havia uma companheira. A Bíblia nos relata que Deus não achou bom o homem estar só, criando para si, para o homem, uma adjuntora, uma mulher, onde nós vemos que Deus trouxe um pesado sono sobre Adão e tirou uma das suas costelas, e da costela que Deus tirou de Adão, ele formou a mulher. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então nós temos aqui uma das bases bíblicas para a formação da família. É um casal, um homem e uma mulher. No livro de Gênesis aqui, capítulo 1, versículo 27, diz desta forma: E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus fez o homem e a mulher, um casal, no projeto de Deus, com base nas Escrituras, se forma através de um casal, de um homem e de uma mulher. Não há fundamento bíblico para querer encontrar-se apoio na ideologia de gênero a respeito da formação da família. A lei tem permitido, tem autorizado que haja casamento com pessoas do mesmo sexo, o qual nós temos aqui fundamento bíblico para provar que é uma abominação, é algo reprovado por Deus. Aqui no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, tem uma referência provando que Deus abomina. Diz assim, Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz desta forma: Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então Deus, ele abomina um casal do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Mas a ideologia de gênero
através da inspiração demoníaca, através do diabo estando por trás de uma criação que ele teve, de uma ideia que veio inspirada pelo diabo para distorcer o fundamento bíblico a respeito de família. A ideologia de gênero está dizendo que isto é a opinião humana. O homem tem que casar com a mulher, porque o homem e a mulher têm que decidir que opção sexual ela quer seguir. E desta forma a Bíblia abomina. Toda a criação veio de Deus, e tudo que foge dos padrões de Deus se torna algo abominável ao Senhor. E nós encontramos com apoio na Constituinte, na liderança do país, o mundo, como a Bíblia nos diz no livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, está dizendo que o mundo jaz no maligno. Então o mundo está no domínio de Satanás. Ele tem controlado as autoridades, tem criado leis injustas, tem liberado o que era proibido, a ponto de chegar a estes dias atuais onde nós vivemos, que a ideologia de gênero tem investido grandemente na vida de pessoas que não buscam um conhecimento da parte de Deus, não buscam a palavra de Deus como base para sua vida de fé, sua regra de fé, sua vida cotidiana, seus costumes. Tudo quanto se foge da palavra de Deus se torna uma mentira. E não há prosperidade na mentira, não há bênção de Deus na mentira. Se pegarmos um casal do mesmo sexo, formando uma família, como nós encontramos o casamento gay, o casamento de homossexuais, o casamento de lésbicas, mulheres com mulheres, homens com homens, nós vemos que esta família, ela não tem a bênção de Deus. Por quê? Além de ter reprovação bíblica, com a palavra de Deus, ela é digna de honra e de respeito, de ser obedecida. Nós não vemos a bênção de Deus num casal que foge do padrão da palavra de Deus. Por quê? Porque o casal ele não pode procriar. E dentro de um casal, dentro de uma relação íntima de um casal, o qual Deus falou, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos. Um casal de homossexuais, um casal de lésbicos, um casal de gays, eles não podem gerar filhos. E quando Deus permitiu o relacionamento entre Adão e Eva, a Bíblia nos diz que nasceu Caim. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, está dizendo que Deus, que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Nós encontramos inúmeras referências bíblicas provando que o relacionamento de um casal, ele gera outra vida, ele gera uma criança. Então a família é um grupo de pessoas, uma sociedade a qual são ligadas pelo sangue. Um casal forma uma família. E a Bíblia nos diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e o 24, diz, Adão se expressando, dizendo aqui, Gênesis 2, versículo 23 e o 24, diz assim: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, através do casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Diante de Deus, o casamento não pode ser desfeito, não pode ser destruído, a não ser através da morte. Existem pessoas que não conseguem conviver no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, porque diz que alguém não lhe entendeu, alguém não lhe compreendeu, mas na hora do casamento que é feito, se fazem 3 perguntas. Primeira pergunta a respeito do casamento, quando alguém vai fazer uma aliança com o cônjuge, formando uma família, se pergunta: você aceita fulano ou fulana como seu esposo ou sua esposa? Na alegria e na tristeza, alguém responde que sim. Então a alegria
O casal, ele vive em momentos de alegria e de felicidade, mas o casamento, ele precisa ser construído com fundamentos na palavra de Deus. Uma família, ela é construída, ela não vem pronta. A compreensão entre os casais, a felicidade entre os casais, a felicidade acontece de acordo com a maneira de viver de cada um. Então, para que se venha ter uma família abençoada, uma família dada por Deus, tem que se haver uma estrutura bíblica a respeito da comunicação, do diálogo e até para a intimidade do casal. Até para a área do sexo precisa-se haver um padrão na palavra de Deus para que não venha se pecar diante de Deus e se tornar rejeitado por Deus a ponto de ser destruído o casamento. A Bíblia nos dá base para todas as áreas de um casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11 diz que se por acaso o casal vier a separar-se, que fique sem casar ou que se reconcilie com a pessoa do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, está dizendo que o casamento é válido até a morte. Então, quando se há um divórcio, a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus abomina o divórcio. Então, uma família fundamentada, solidificada na palavra de Deus, baseada nas Escrituras, uma mente que tem temor a Deus, como diz aqui no livro de Salmos, capítulo 128 de Salmos, versículo 1, tem um conselho aqui da parte de Deus, para nós entendermos bem o que é formar uma família. Salmo 128, versículo 1 diz desta forma: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Para se haver uma família abençoada, para se haver um esposo feliz, uma esposa feliz, é preciso haver o temor a Deus. E voltando aqui na ideologia de gênero, um casal de homossexuais, pessoas do mesmo sexo, que são casados, que vivem uma vida conjugal reprovada por Deus, eles não têm a bênção do Senhor, pelo motivo aqui de Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Em todo casamento, em todo relacionamento familiar, Deus abençoa o casal com um fruto, com um filho. E o casal que não gera filho, há algum problema de saúde, algum projeto de Deus, porque todos aquelas mulheres estéreis da Bíblia, todas que engravidaram, Deus tem um projeto no filho das mulheres estéreis. Então, um casal homossexual não pode gerar filhos. Então, foge do padrão da palavra de Deus. Tem que haver uma base nas Escrituras para que haja uma felicidade no casal. E o casamento é formado pela palavra de Deus através de um fundamento. Tem que haver uma sequência para se chegar à conclusão de um casamento perfeito, como Deus diz. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, dizendo: e deixará o homem pai e mãe, e apegar-se à sua esposa, sua mulher, formando os dois uma só carne. Para que haja um casamento abençoado por Deus, muitos casamentos jovens, muitas pessoas recém-casadas, elas não são uma pessoa baseada nas Escrituras a ponto de levar ao fim do seu casamento. De qual forma? Muitas vezes, dentro de um relacionamento familiar,
os pais têm um espaço muito grande de opinar a respeito da vida do casal. E desta forma, muitas vezes, o marido se entristece com a esposa porque a mãe dela interfere na vida do casal, dando conselhos que não convém, até manda separar-se. Então, o casal cristão, no mundo, né, isso acontece muito, mas lamentavelmente até dentro da igreja, muitas pessoas, não tendo sabedoria da parte de Deus, muitas sogras destroem o casamento do filho e da filha que são casados na presença do Senhor. Então, um dos inimigos do casal pode ser os pais. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á a sua esposa, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a vida familiar, assuntos particulares, problemas que surgem, é assunto do casal. Um casamento é formado por duas pessoas e não por três. Às vezes o sogro quer interferir, às vezes a mãe quer interferir, levando a trazer discórdia dentro do lar. E há muitos filhos que ainda não amadureceram, não têm uma estrutura de homem, ou muitas mulheres, muitas jovens, dependem muito do apoio da mãe, do apoio do pai, e às vezes fica contra o esposo e a favor dos pais. O qual, para se haver um casamento baseado nas Escrituras, não é para se abandonar a mãe nem para se abandonar pai, porque a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Não vai descartar os pais da família do recém-casado, mas cada um tem que estar no seu lugar. O respeito à esposa, o respeito ao esposo tem que estar numa altura muito grande para que o casamento não venha a ser desfeito. Então, dentro de um relacionamento, tem que haver primeiro a decisão de formar uma família com entendimento, com sabedoria. Então, os pais, eles podem aconselhar, mas desde que não venha interferir na opinião do casal. Conselho de pais é bom, mas muitas vezes pais sem sabedoria atrapalham o relacionamento familiar. Então, para que haja uma família abençoada por Deus, tem que se deixar conselho de pai e mãe, muitas vezes à parte. O segundo ponto, para que haja uma bênção de Deus no casamento, tem que haver a cerimônia matrimonial. Tem que haver um casamento na igreja, tem que haver um casamento no civil, tem que haver testemunhas, tem que haver provas, para que se haja uma aprovação da parte de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está dizendo que o matrimônio seja honrado, seja valorizado entre os cristãos. Uma pessoa cristã que vive junto, tendo contato íntimo sexual, sendo um casal, sem ser casado, a Bíblia reprova. A Bíblia não aprova, porque a Bíblia diz que isto é adultério ou fornicação. Então, o relacionamento de uma família baseado nas Escrituras tem que guardar os ensinamentos da palavra de Deus. E para isto tem que se haver um entendimento bíblico. Deus, ele é o fundador da família. Deus quem criou Eva e trouxe a Adão. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 22, está dizendo que Deus dá Eva para Adão. Então, Deus, ele fundamenta o casamento. Todo casamento abençoado tem que haver temor a Deus, tem que haver compromisso com as Escrituras, tem que haver respeito, tem que haver diálogo, tem que haver humildade, tem que haver compreensão, para que seja um casamento abençoado da parte de Deus. O segundo ponto de uma formação de uma família é o casamento. E o terceiro ponto de uma família é a intimidade sexual. Para poder ter intimidade sexual com fundamento na Bíblia, tem que haver um casamento. Fora do casamento é considerado como prostituição, adultério e fornicação. Então não existe aprovação de Deus para uma família ser abençoada, ter fundamento na presença do Senhor, que não haja estes três pontos. Primeiro, deixar pai e mãe. Segundo, haver o casamento. E terceiro, haver a relação sexual íntima, para procriar, como Deus falou, crescei e multiplicai-vos. Então, para isto, nós temos aqui também algumas bases aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3,
a partir do versículo 1 até o 7, que diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então existe aqui uma norma da parte de Deus, que Deus exige da mulher, submissa ao marido, temente, ser exemplo para aquele que não guarda a palavra, sem ele se sentir reprovado por Deus, porque não guarda a palavra de Deus e encontra exemplo na sua esposa. A mulher de Deus, ela não se apresenta, não é conhecida pela beleza física, pela beleza exterior. A mulher de Deus, ela não é reconhecida pela sua maneira de se vestir, mas a mulher de Deus, ela é reconhecida pela sua postura espiritual, pela sua conduta moral, pelo seu pudor, pela sua vergonha, pelo seu caráter, pelo seu compromisso com as Escrituras. Desta forma, a mulher se torna uma mulher virtuosa, uma mulher que se levanta contra o seu próprio esposo, quer ter autoridade sobre o esposo. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A Bíblia não permite a mulher ter autoridade sobre o marido. É um dos motivos também o qual o casamento ele se destrói, porque muitas mulheres tolas, elas não têm um fundamento, elas não têm uma postura, não têm um compromisso com as Escrituras para querer se posicionar dentro do casamento. Existe uma exigência na palavra de Deus, como diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então uma mulher cristã, ela tem que ter sabedoria, temor e exemplo para conviver dentro do lar, porque senão ela mesma destrói o seu casamento, o qual Deus não aprova a destruição do casamento. E para o homem nós temos aqui no livro de Efésios, capítulo 5, ainda falando sobre esse capítulo 3 de 1 Pedro, está falando que o homem tem que coabitar com a sua esposa com respeito a ela. Para coabitar significa ter intimidade sexual, ter relacionamento sexual com entendimento, porque o homem, ele domina tudo, até na área da intimidade. Se ele não tiver temor a Deus, ele desonra a sua própria esposa, ele pratica atos sexuais com ela, o mesmo que as prostitutas praticam. E o dicionário de português esclarece que a palavra prostituição ou prostituto é aquele que pratica a imoralidade sexual publicamente. Não há limite, não há pudor, não há vergonha e não há santidade. E se não tomar cuidado, o homem ele desonra a sua esposa, o qual a Bíblia diz que é a sua própria carne. Nenhum homem quer ser tratado, um homem que de Deus liberta, em sã consciência, ele não quer ser tratado como que fosse um homossexual.
ele não aceita brincadeiras a qual venha desmoralizar e tocar em suas partes íntimas como que fosse um homem homossexual. Então, se ele não aceita com o seu próprio corpo, ele também não pode praticar com o corpo da sua esposa, porque é a mesma carne, diante de Deus é a mesma carne. Então o homem, ele tem que tocar na sua esposa, ter a intimidade, o namoro do casal, a prática sexual precisa ser feita com temor na palavra de Deus, onde a Bíblia reprova algumas práticas sexuais, o qual nós temos no YouTube, temos um vídeo falando o pecado do sexo. Se quiser um aprofundamento maior sobre esta área, acesse no YouTube o pecado do sexo Antônio Ribeiro, para que tenha maior informação sobre este assunto. Porque em muitos lares existe uma depravação sexual, a qual atrai espírito de prostituição e logo em seguida, muitas vezes, muitos homens, por praticar imoralidade com sua esposa, ele fica fraco espiritualmente, fica dominado por um espírito de prostituição e ele cai fácil em pecado de adultério lá fora do casamento. Por quê? Porque a fraqueza, o espaço que ele deu para a carne, para o diabo, ele se torna escravo do pecado. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz que nós somos servos daqueles a quem nós servimos e agradamos. Então no mundo espiritual existe um poder das trevas que domina a mente do homem, que se torna prostituto dentro do lar, o qual vem no adultério muitas vezes por consequência de fraqueza espiritual. Então o homem que não respeita a sua esposa, não honra a sua esposa, não trata ela como uma mulher de Deus, que o corpo dela é morada do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. Então quem destruir o templo de Deus, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Então tem que haver respeito, pudor e vergonha na intimidade de um casal. E se o homem não respeitar a sua esposa, tratando-a como uma prostituta, a Bíblia nos diz que a oração dele não é ouvida por Deus. É o que nós encontramos lá no livro de Isaías 59, versículo 2, que o que faz separação do homem para com Deus é o pecado. Então quando se desobedece a Deus, muitos se tornam fracos espirituais, se tornam carnais e se desviam da presença do Senhor, e muitos casamentos são destruídos por esta razão, em grande parte. Temos aqui também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 33, está falando do comportamento do homem para com a mulher e vice-versa. Efésios 5, 22 até o 33 diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25 diz o seguinte: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então a Bíblia aqui exige responsabilidades da parte do homem a respeito da sua esposa, a respeito da sua mulher. Os deveres da mulher, os deveres do marido, para que haja
um relacionamento abençoado por Deus. Mas se nós buscarmos no mundo espiritual a respeito da ideologia de gênero, onde o mundo pratica esta prática, onde homens casam-se com mulheres, existe uma atração espiritual, existe o mundo das trevas, onde existe um Deus grego conhecido como Hermafrodito. Ele é um demônio que ele leva homens a quererem ser mulher e leva mulheres a querer ser homens. O problema é espiritual. Nenhum homem em sã consciência ele quer ser tratado ou quer praticar os atos de um homem homossexual, pois ele se deitar com outro homem como que fosse mulher é algo desrespeitoso, é algo depravador, é algo vergonhoso para ele. Um homem ser conhecido como homossexual é coisa vergonhosa, mas quando a mente dele está aprisionada por demônios, por espírito das trevas, ele é obrigado a praticar este ato sexual, onde tem tido grande êxito no mundo sem Deus. Mas a igreja do Senhor não aprova esta prática, não aprova esta lei, não aprova esta base familiar fora das Escrituras. Deus ele fez homem e mulher para formar uma família, e dentro da palavra de Deus encontramos responsabilidades para o homem e responsabilidades para a mulher. Para poder ter uma família nos padrões de Deus, é preciso guardar a palavra de Deus. Mas nós temos visto a corrupção do mundo, onde tem criado leis, as autoridades têm feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor, como nós lemos no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que está dizendo que ai daqueles que reprovam o que é certo e aprovam o que é errado. Aqueles que criam leis injustas, leis reprovadas por Deus, a qual traz uma aprovação das trevas e uma reprovação da parte de Deus. Nós encontramos aqui, nós estávamos falando sobre este Deus hermafrodito. Ele faz uma pessoa se apaixonar por uma pessoa proibida. Existe uma atração sentimental que não provém da carne e nem de Deus. É uma atração, é um amor desesperador por algo errado, por uma pessoa do mesmo sexo. E existe um ponto de vista deles que dizem que o importante é o amor, o importante é se amar. Um amar o outro, respeitar o outro, mas a Bíblia dá base para que nós amemos uns aos outros, mas não na área de um sexo, se apaixonar pelo mesmo sexo e a ponto de se casarem e morarem como que fossem marido e mulher. A Bíblia reprova, isto aí é inspiração demoníaca. E nós temos agora encontrado, para finalizar este tema, temos encontrado agora esta lei, através da mídia sendo divulgada, através da educação para os adolescentes e crianças, dizendo que uma pessoa pode decidir se ele vai querer ser homem ou se vai querer ser mulher. E a mídia está divulgando, está bombardeando a população e lamentavelmente muitos pais já aceitaram. Muitos pais tiveram que aceitar obrigatoriamente, porque a lei processa, condena aquele que fizer acepção a respeito de um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, ou de pessoas que vivem uma vida de prostituição, literalmente praticando sexo com pessoas do mesmo sexo. A lei reprova e castiga aqueles que não apoiarem. Então, a população, a família que tem um padrão moral vindo de Deus, um caráter constituído pela palavra de Deus, ela tem que aceitar a imoralidade, tem que aceitar a vergonha, tem que aceitar gerar um filho e ver ele sendo uma pessoa depravadamente, moralmente e espiritualmente e vergonhosamente. Então, os pais que não aceitam a ideologia de gênero, eles estão correndo o risco
de processo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte e guardar os padrões da palavra de Deus. A igreja não apoia, a igreja não aceita esta ideologia de gênero. A família foi constituída por Deus e tem um padrão estabelecido na palavra de Deus. Para finalizar, queremos ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Diz o seguinte, Provérbios 29, versículo 15, diz assim: a vara e a correção dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A correção dos pais, o pudor, o castigo dão sabedoria, mas a criança, o adolescente, entrega as suas próprias vontades, eles que queiram decidir quem eles serão a respeito da sua posição sexual, serve de vergonha para os pais. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, Provérbios 13, versículo 23, diz o seguinte: a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Quem ama o seu filho corrige, quem ama o seu filho o castiga. No livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 6, está dizendo que filho há que o pai não corrija. E se Deus nos trata como filho, Ele nos corrige, Ele nos exorta e Ele nos castiga. Então quem ama, corrige. E o filho da família cristã tem que encontrar um ensinamento baseado na palavra de Deus, como diz em Provérbios 22, versículo 6, a respeito da criação dos filhos, que a mídia, as leis não permitem mais, mas diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então o caminho, o ensinamento, a base para uma família estruturada na presença de Deus, na palavra de Deus, para ter filhos exemplares. Os filhos precisam ver nos pais exemplos, e quando os filhos errarem, devem ser corrigidos. Mas a mídia, as autoridades estão proibindo a correção e o castigo dos pais para com os filhos, fazendo com isto que a população se corrompa a cada dia. Mas a igreja do Senhor, ela tem fundamento na palavra de Deus. O pai que deixa de ensinar o seu filho dentro dos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, ele está sujeito a sofrer grandes consequências pelo seu comportamento do seu filho. E quando for prestar contas diante de Deus, como sacerdote do lar, nós temos um grande exemplo, o patriarca Jó. Ele oferecia sacrifícios a Deus por seus filhos, porque poderia ser que seus filhos tivessem pecado diante de Deus. E Jó, ele era um homem zeloso. Temos também outro exemplo de pai exemplar, Noé. Ele colocou seus filhos, as suas noras e a sua esposa dentro da arca. O mundo não quis, mas a família de Noé entrou na arca. E Deus, ele tem confiado famílias nas mãos de muitos homens que devem ser responsáveis por sua casa. Esta é a mensagem, a palavra que Deus tem colocado em nossos corações para nós meditarmos neste dia e para trazer um certo alerta sobre a ideologia de gênero. É uma mente satânica que criou este comportamento de dizer que a criança e o adolescente não têm uma identidade formada, o qual a Bíblia reprova dizendo que Deus fez homem e fez mulher, Deus fez macho e fez fêmea. Então que a igreja fique com base nas Escrituras e defendam os ensinamentos de Cristo para uma vida abençoada, familiar
Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.